Tchim, se anima que hoje é o melhor dia de sempre. Dá um sorriso aí, todo mundo. Todo mundo. Hoje é dia 219, gente, 219. A gente vai ler Jeremias de 1 a 3. Amém. Mensagem de Jeremias, filho de Ilquias, da família de sacerdotes que vivia em Anatote, na região de Benjamim. Ele começou a receber a mensagem do Eterno no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e continuou a recebê-la no tempo em que Jeoaquim, filho de Josias, foi rei em Judá. E se estendeu até o 5º mês do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, em Judá, o ano em que Jerusalém foi levada para o exílio. Foi isso que o Eterno me disse. Antes de eu formar você no ventre, eu já sabia tudo a seu respeito. Aí a hashtag eu já sabia. Antes que você pudesse ver a luz do dia, eu já tinha planos para você. Um profeta às nações, era o que eu tinha em mente, mas eu disse: um momento, Senhor, olha para mim. Eu não sei nada, sou apenas um menino. E o Eterno me disse: não diga, sou apenas um menino. Eu direi para onde você deve ir e você para lá irá. E você lá e para lá você irá. Eu direi o que falar e você falará. Não tenha medo de ninguém. Estarei sempre lá, cuidando de você. É o decreto do Eterno. O Eterno estendeu a mão, tocou-me e disse: veja, acabei de pôr minhas palavras na sua boca. Você viu o que eu fiz? Dei a você uma tarefa a ser realizada entre nações e governos, num dia marcado no calendário. Sua missão é arrancar e destruir, despedaçar e demolir, e depois começar de novo, construindo e plantando. A mensagem do Eterno veio a mim. O que você está vendo, Jeremias? Respondi: uma vara de amendoeira que se move. E o Eterno disse: você tem boa visão. Também estou me movendo para estar com você. Farei que toda palavra que eu falar a você se cumpra. A mensagem do Eterno veio de novo a mim. E agora, o que você está vendo? E eu disse: vejo uma panela no fogo inclinada na nossa direção. Então o Eterno me disse: o desastre será derramado do norte sobre todos os que vivem nesta terra. Presta atenção. Estou chamando todos os reis do norte. É o decreto do Eterno. Eles virão e armarão seu quartel-general diante das portas de Jerusalém, diante dos muros da cidade, diante das vilas de Judá, e pronunciarei minha sentença sobre o povo de Judá por ter me abandonado. Que tristeza! E por correr atrás de outros deuses com suas ofertas, adorando pedaços de pau que esculpiram e pedras que pintaram. Mas você fique de pé e de prontidão, levante-se e faça a sua parte. Diga exatamente o que eu ordenar. Não retroceda. Do contrário, será afastado da missão. Presta atenção enquanto eu o preparo para a tarefa. Eu o farei invencível como uma fortaleza, firme como uma coluna de ferro, sólido como uma muralha. Você é um sistema de defesa de um homem só, contra a cultura vigente, contra os reis e príncipes de Judá, contra os sacerdotes e líderes locais. Eles vão lutar contra você, mas não vão nem arranhá-lo. Eu defenderei você em cada minuto de luta, é o decreto do Eterno. A mensagem do Eterno veio a mim e dizia o seguinte: saia às ruas, grite para Jerusalém, mensagem de Deus. Lembro-me de como você era fiel na mocidade, do nosso amor de recém-casados. Você foi fiel a mim naqueles anos de deserto. Aguentou firme comigo por todos aqueles lugares difíceis. Israel foi a escolha santa do Eterno, a parte seleta da colheita. Qualquer um que ousasse tocar nele, logo se arrependia. Era o decreto do Eterno. Ouça a mensagem do Eterno, casa de Jacó. Sim, você, casa de Israel. Mensagem do Eterno.
Que defeitos seus pais acharam em mim? Por que se afastaram tanto de mim? Por que foram atrás de ídolos do pau oco, tornando-se vazios e ocos vocês mesmos? Nunca ocorreu a ninguém perguntar onde está o Eterno, o Deus que nos tirou do Egito, que cuidou de nós na alegria e na desgraça, naqueles anos terríveis de deserto ressecado e de vales de morte, numa terra da qual ninguém saía vivo, naquela região cruel e inóspita. Eu os levei a uma terra que é um jardim, onde puderam saborear as frutas mais suculentas, mas vocês, no maior descaso, poluíram a minha terra, entulharam e profanaram minha querida terra. O sacerdote nunca pensou em perguntar onde está Deus? Os líderes religiosos não sabiam nada sobre mim, os governantes me desprezaram, os profetas pregaram o Deus Baal e seguiram ilusões de ídolos de pau, do pau oco e esquemas inúteis de deuses vazios. Por causa disso eu estou processando vocês, decreto do Eterno. Apresentei denúncia contra vocês e contra seus filhos e netos. Olhem em volta. Vocês alguma vez já viram algo parecido? Naveguem até as ilhas do Ocidente e olhem, viajem ao deserto de Quedar e observem. Olhem atentamente. Alguma vez já aconteceu de uma nação trocar seus deuses por objetos inúteis que nem deuses são? Mas meu povo trocou a minha glória por ilusões de ídolos, do pau oco e esquemas inúteis de deuses vazios. Fiquem alarmados. Céus, diante dessa loucura que vocês estão vendo, levantem os braços dizendo: não acredito, isso não pode estar acontecendo. É o decreto do Eterno. Meu povo cometeu um pecado duplo. Eles me abandonaram, eu, a fonte de água fresca, e depois cavaram cisternas que vazam, que parecem verdadeiras peneiras. Israel não é um servo conceituado, nascido numa família nobre? Como então acabou como um pedaço de carne disputado por leões que rosnam e rugem? Nada sobrou de Israel, apenas um pouco de ossos. Suas cidades estão entulhadas e desertas. Os egípcios de Mênfis e Táfnis quebraram o crânio de vocês. E por que acham que tudo isso aconteceu? Não foi porque vocês ousaram se afastar de seu Deus quando ele os conduzia pelo caminho certo? E agora, o que vocês acham que vão ganhar com sua ida ao Egito? Talvez um refresco nas águas do Nilo? Ou o que acham que vão ganhar com a viagem à Assíria? Talvez um refresco nas águas do Eufrates? Vocês vão quebrar a cara e vão levar uma bela surra. Vocês pagaram caro por essa deslealdade. Olhem bem o que vocês fizeram. Vejam os resultados. Será que valeu a pena abandonar seu Deus? É o decreto do Eterno, o Senhor dos exércitos de anjos. Há muito tempo você quebrou o jugo, deixou de lado todas as restrições e disse: não vou me submeter, e resolveu ir embora. Foi atrás de todo lugar de orgia religiosa que encontrou pelo caminho, como uma prostituta comum. Você era uma videira seleta, que eu plantei, escolhida, de linhagem pura, e olha no que você se transformou, numa planta degenerada que nem lembra uma videira. Lave-se, pode usar creolina, esfregue-se até que você fique em carne viva. A graxa do pecado não sai, eu não consigo nem olhar para você. É o decreto do Eterno, o decreto do Senhor. Como você ousa me dizer as manchas não são de pecado? Nunca fui atrás dos ídolos eróticos de Baal? Veja os rastros que você deixou no vale. Como explica o que ficou marcado no pó do deserto? Pegadas de camelo no calor em várias direções, pegadas de uma jumenta selvagem no cio, farejando o vento em busca de sexo. Quem poderia segurar o seu descontrole na sua busca desenfreada e devassa por sexo, insaciável, indiscriminada e promíscua? Acalme-se, respire fundo. Por que tanta pressa? Por que se cansar à toa? Afinal, o que você está buscando? Mas você diz: não consigo fazer diferente. Sou viciado em deuses estrangeiros. Não consigo parar. Assim como o ladrão fica envergonhado, mas apenas quando é pego, o povo de Israel está envergonhado. Flagrado com seus reis e príncipes, seus sacerdotes e profetas, eles vão a uma árvore e dizem: meu pai. Pegam uma pedra e dizem: minha mãe, você me gerou. Eu só consigo vê-los de costas.
Eles nunca me olham no rosto, mas quando as coisas vão mal, eles vêm correndo, clamando: levanta-te, salva-nos. Por que não recorrem aos deuses que fabricaram e de quem gostam tanto? Vão lá acordá-los. Eles que salvem vocês do aperto. Judá, você tem mais deuses do que você pode administrar. O que vocês têm contra mim para fugirem desse jeito, a fim de garantir independência? É o decreto do Eterno. Desperdicei meu tempo educando seus filhos. Eles não me deram atenção, ignoraram a minha disciplina. E vocês se livraram dos mensageiros de Deus, tratando-os como lixo e varrendo-os para longe. Que geração terrível! Como vocês chegaram neste ponto? Eu não falei para vocês? Eu não mandei advertências? Por acaso deixei vocês na mão? Pareço uma rua sem saída? Porque meu povo diz, já vai tarde. A partir de agora estamos por nossa conta. Nenhuma jovem esquece as joias, esquece? Nenhuma noiva esquece o véu, esquece? Mas o meu povo me esquece. Dia após dia, eles nem pensam em mim. Vocês foram de fato impressionantes para tentar aproveitar a vida. Vocês fundaram escolas de pecado e cursos de pós-graduação no mal. E agora estão enviando os graduados com roupas de formatura, só que as roupas estão manchadas com o sangue das suas vítimas. Todo esse sangue incrimina vocês. Vocês feriram muita gente para chegar onde vocês estão. E ainda assim, têm a coragem de dizer, mas eu não fiz nada. Deus não se importa, afinal ele não me castigou. Não olhem agora, mas o castigo está a caminho, na direção de vocês que dizem, mas eu não fiz nada. Vocês pensam que é pouca coisa iniciar um novo projeto de pecado depois que o primeiro falha? Mas o Egito vai deixar vocês em maus lençóis, da mesma forma que fez a Assíria, porque vocês vão sair dali de mãos abanando. Eu, o Eterno, pus na lista negra aqueles em quem vocês confiaram. Não darei a vocês nenhuma ajuda, por menor que ela seja. A mensagem do Eterno veio a mim dizendo o seguinte: se a esposa de um homem a deixa na mão e casa com outro, o primeiro pode recebê-la de volta como se nada tivesse acontecido? Isso não daria um falatório na cidade inteira? E não foi isso que vocês fizeram quando vocês se prostituíram com todos os ídolos que encontraram? Agora vocês querem voltar como se nada tivesse acontecido? É o decreto do Eterno. Olhem em volta para as montanhas. Existe algum lugar em que vocês não fizeram sexo? Acampados por aí como caçadores que estão à espreita, vocês estão ansiosos por amantes ídolos, como uma prostituta de rua correndo atrás de outros deuses. Por isso a chuva cessou. Já não cai chuva do céu. Mas isso nem perturba vocês. Com o descaramento de uma prostituta, vocês continuam a vida como se não tivessem feito nada. E ainda têm a audácia de dizer, meu pai, tu cuidaste de mim quando eu era criança, e por que não agora? Vai continuar tão irado assim para sempre? E mesmo quando vocês lamentam, continuam pecando sem parar. O Eterno falou comigo durante o reinado do rei Josias. Você percebeu como a instável Israel tem frequentado as colinas e os bosques como uma prostituta? Eu achei que depois de tudo isso ela voltaria, mas ela não voltou. A sua frívola irmã Judá viu o que ela fez. Também percebeu que foi por causa da imoralidade de Israel que eu a expulsei. Mas isso não perturbou nem um pouco a leviana Judá. Enchendo-se de razão, também assumiu uma vida de prostituta. Entregou-se ao sexo e à religião como uma opção de lazer, vivendo em orgias sem limites, fazendo pouco caso da sanidade e da santidade, enchendo o país com essa podridão. E nenhuma vez a frívola Judá me deu a mínima atenção. É o decreto do Eterno. Então o Eterno me disse, a inconstante Israel era um pouco melhor do que a frívola Judá. Vá e pregue esta mensagem, vire-se para o norte, na direção de Israel e diga, volte, inconstante Israel, não estou apenas deixando de castigá-la, estou comprometido em amar você. Minha ira não será para sempre. Apenas reconheça sua culpa, reconheça que afrontou a Deus, admita
Sua vida de promiscuidade indiscriminada com estranhos nos bosques do sexo e da religião, enquanto você se fazia de surda para mim. É o decreto do Eterno. Voltem, filhos errantes, é o decreto do Eterno. Sim, sou eu, seu verdadeiro marido. Tomarei vocês um por um dessa cidade, outros dois do interior, e os levarei para Sião. Darei a vocês bons pastores, que governarão do meu jeito. Eles irão liderar vocês com inteligência e sabedoria. Isto é o que acontecerá. Vocês se multiplicarão e prosperarão na terra. Virá o tempo, decreto do Eterno, em que ninguém mais vai dizer: oh, como eram bons os velhos tempos. Lembra-se da Arca da Aliança? Ninguém vai nem mesmo usar a expressão os bons e velhos tempos. Os chamados bons e velhos tempos da arca se foram para sempre. Jerusalém será a nova arca, o trono do Eterno. As nações pagãs, não mais entregues aos seus maus caminhos, irão se reunir ali para honrar o Eterno. E Judá se unirá a Israel, de mãos dadas, deixarão a região do norte e voltarão para a terra que dei por testamento a seus antepassados. Eu ensaiei o que diria caso vocês voltassem para mim. Ótimo, vou levar vocês de volta para a família. Darei a vocês a terra escolhida, uma terra pela qual as nações pagãs lutariam até morrer. Eu imaginei que vocês dissessem, querido pai, e nunca mais fossem embora e nem me deixassem. Mas nada disso aconteceu. Com uma mulher falsa que deixa o marido na mão, vocês, toda a família de Israel, foram falsos comigo. É o decreto do Eterno. O som das vozes vem ressoando dos montes, o som infeliz do choro de Israel, Israel lamentando os anos desperdiçados em que não teve a mínima consideração por Deus. Voltem, filhos errantes, posso curar seu desassossego rebelde. Estamos aqui, voltamos para ti, tu és o verdadeiro Eterno. A religião popular foi um engano, multidões entorpecidas comprando os ídolos da última moda. Estamos de volta ao nosso verdadeiro Eterno, a salvação de Israel. A fraude acabou conosco, roubou aquilo que nossos antepassados nos deixaram por herança, trapaceou e nos extorquiu o que havíamos herdado. Rebanhos abençoados por Deus, filhos dados por Deus, fizemos nossa cama e nela agora estamos deitados, enrolados nos lençóis sujos da desonra. Tudo isso porque pecamos contra o Eterno, nós e nossos pais. Desde quando demos os primeiros passos e pronunciamos as primeiras palavras, temos sido rebeldes, desobedientes à voz do Eterno. Uau! Um monte de coisa para refletir, meu Deus. Espera aí. Deixa eu parar a gravação.